Olha só, realmente 2024 tem sido um ano muito difícil e muita gente tem falado que não vale a pena investir em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários simplesmente despencaram e a gente sabe que existe uma grande dificuldade dos fundos eles se valorizarem no tempo, porque eles não funcionam exatamente como as ações. O fundo imobiliário precisa distribuir muitos dividendos, diferente das ações, e aí tem essa dificuldade aí em valorização, em crescimento. Por isso que eu resolvi falar nesse vídeo aqui para você que você entenda. A gente sabe que a gente está num ano difícil, porém a gente precisa saber, será que ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Do contrário do que muita gente tem falado por aí, tem gente falando que agora é o melhor momento para investir em fundos, que está muito barato, aproveitem. E tem gente, e realmente mas muita gente eu tô vendo falando que é total furada. Porque os fundos, de fato, eles só vêm caindo. Já faz tempo, e não é de hoje não. Não é de um mês, não é de 6 meses, não é de um ano. É de bastante tempo que os fundos estão caindo. E aí quando a gente vem olhar aqui para o IFIX, olha só, o IFIX está em 3.120 pontos, uma queda anualizada de 5,84%. Então o ano foi realmente um ano ruim, a gente sabe que a Bolsa de Valores como um todo sofreu muito, tanto as ações quanto os fundos imobiliários, mas o fato é que a gente não pode ter muita volatilidade nos fundos imobiliários, porque se tiver muita volatilidade, é difícil de recuperar. E aqui a gente percebe que nos últimos dias realmente tem se recuperado, a gente coloca que em 5 dias teve uma alta de 5,90%. Então eu resolvi analisar e resolvi te trazer aqui alguns pontos importantíssimos, porque quem que tá certo no final das contas? Será que é o cara que tá falando que é furada, ou será que é o cara que tá falando que realmente tá com muito desconto, por isso que agora provavelmente o IFIX, os fundos imobiliários bateram ali um fundo e já voltou a subir, e talvez você tenha perdido o melhor momento da festa? Ou será que a gente ainda vai ter melhores momentos para o investidor, que, para quem não sabe, são aqueles momentos de baixa, aqueles momentos em que a gente compra bons ativos por preços melhores ainda? Então vamos falar aqui de alguns pontos muito importantes, tá? Muito importantes, porque apesar de o ano de 2024 ter sido um ano assim muito difícil para a Bolsa de Valores, para o investidor de modo geral, a gente tem, em contrapartida, os fundos imobiliários crescendo pra caramba. Muitos fundos imobiliários, inclusive a gente pode ver aqui várias notícias sobre isso. Olha só, RZTR11, lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, não estou analisando nenhum desses fundos em específico, estou apenas comentando contigo aqui. E olha só, os fundos RZTR11 fecha acordo para comprar imóvel por 60 milhões de reais. BTLG11 conclui aqui uma compra de galpões logísticos por 1,7 bilhão de reais. Inclusive, vale ressaltar que essa daqui foi a maior compra do setor logístico da história, neste momento em que os fundos simplesmente estão despencando. E o BTLG concluiu essa negociação bilionária comprando 13 galpões para o seu portfólio. Então, não tem alguma coisa aqui que está uma certa incoerência? Alguma coisa não está batendo? Como que os fundos eles estão despencando, estão caindo, perdendo seu preço ali, perdendo cotação, e em contrapartida eles estão crescendo, seus imóveis estão crescendo, seus portfólios estão crescendo. Por isso que eu quero que você realmente entenda de uma vez por todas alguns pontos muito importantes que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, para que você não erre em 2025, para que você já comece investindo de uma forma melhor e que você chegue aí na sua renda passiva, que você chegue no seu objetivo com os investimentos de uma forma mais tranquila e investindo bem. Inclusive, antes da gente partir para minha tela aqui, eu quero te sinalizar rapidinho. Aqui embaixo a gente tem 2 grupos gratuitos para investidor. Se você quer participar desses grupos gratuitos, um é no Telegram e outro é no Facebook, onde a gente compartilha aí algumas coisas importantes, assim como os vídeos aqui do canal, você vai receber tudo lá. Então, não perde tempo, entra nesse grupo e bora lá então. Olha só, a gente está vivendo um momento em que o valor patrimonial dos fundos não caiu, a gente viu que vários fundos eles estão subindo seu valor patrimonial, comprando mais imóveis, aumentando seu portfólio e o preço está caindo. E junto a isso, a gente tem visto aqui vários fundos que raramente, inclusive temos aqui como exemplo o MXRF11, raramente são negociados abaixo do valor patrimonial, e o MX, nesse momento, ele está com PVP de 0,99, então ele está abaixo do valor patrimonial, está descontado, isso é fato, e são raros os pontos em que ele já esteve sendo negociado assim com desconto. A gente tem também o HGLG11, um fundo muito conhecido aí de logística, que
você pode observar aqui no gráfico, normalmente é negociado em bolsa de valores acima do valor patrimonial também. Nesse momento, pegando ali seus últimos anos, desde 2017 aqui, a gente consegue observar que hoje ele está no seu ponto mais barato na relação valor patrimonial, preço-valor patrimonial. Depois temos o BTLG11, que também é aquele fundo que a gente acabou de ver ali, que adquiriu 13 imóveis. Olha só, ele está adquirindo imóveis, crescendo seu portfólio, vai ter mais dividendos, e olha o que aconteceu, ele está super descontado. Aqui ele está em 0,90, valor patrimonial, preço, valor patrimonial. E também trouxe aqui um outro exemplo, HGRU11, são aqui alguns fundos que o pessoal geralmente pede aqui no canal. Não é recomendação, mas você veja aqui o HGRU11, um grande fundo imobiliário que também está bem descontado. Mas afinal, por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Por que os fundos eles estão realmente muito descontados? Os fundos, na verdade, eles são muito correlacionados à taxa de juros no Brasil. E a gente tem a taxa de juros no Brasil realmente pesada. E o mercado como um todo fala, o Brasil, aliás, é conhecido por ser o país da renda fixa. Provavelmente você já ouviu essa frase, que o Brasil é o país da renda fixa. Você ganha dinheirinho lá sem fazer nada, sem grandes esforços. E de fato, quando a gente olha o gráfico de juros aqui no Brasil, realmente a gente vê que o Brasil é o país de renda fixa. Mas nem por isso é obrigação sua que você invista em renda fixa. Muito pelo contrário, a gente sabe que quando a renda fixa está muito elevada, a gente tem grandes oportunidades em bolsa de valores. Então tem muita gente também ganhando dinheiro com bolsa de valores, que inclusive somos nós. Mas você precisa entender essa correlação para que você entenda realmente o jogo. Quem investe em fundos imobiliários está atrás do quê? Está atrás de um prêmio de risco. O cara está, ao invés de investir em renda fixa, está investindo em fundos imobiliários para ganhar um pouco mais do que na renda fixa. E aí, ali ele tem esse prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? É ele assumir um risco de renda variável, que tem as oscilações, as variações de cota, que ele não vai encontrar assim com tanta volatilidade lá na renda fixa, e o prêmio que ele recebe por isso é receber realmente mais do que ele receberia lá investindo em renda fixa. Inclusive, nos fundos imobiliários ele tem dividendos mensais isentos de imposto de renda. Só que o que acontece? Quando a taxa de juros está elevada, o investidor como um todo, o mercado como um todo, ele acaba se movendo no sentido da renda fixa, acaba colocando seu dinheiro na renda fixa, fazendo que os ativos mais voláteis, mais arriscados, sejam temporariamente prejudicados. E muita gente vê dessa forma, que essas pessoas que investem em bolsa de valores acabam sendo prejudicadas. Mas na verdade, quem entende o jogo, entende que não está sendo prejudicado. O cara está tendo a oportunidade de comprar bons ativos por preços mais baratos. E é isso que você tem que entender de uma vez por todas. Aí o que acontece? Quando a renda fixa está mais elevada por conta dos juros, a gente tem os investidores indo para lá. Os fundos imobiliários, eles acabam tendo essa precificação, prêmio de risco tem que se elevar, então a cotação deles cai, e assim o dividend yield acaba se elevando, por aquela questão de cálculo, relação cotação pelos rendimentos pagos, tá? Pelos dividendos dos fundos. E é justamente esse que é o ponto de extrema importância. E aí a gente vê aqui o gráfico de taxa Selic, taxa de juros no Brasil, e olha só esse gráfico, dá uma olhadinha aqui. Inclusive é sinalizado vários pontos aqui, ó, onde temos o governo Lula 1, depois Lula 2, depois Dilma 1, Dilma 2, Temer, aí veio Bolsonaro, depois tivemos a pandemia, depois Lula 3. Então praticamente aqui desde os anos 2000 para cá tivemos praticamente em todo o tempo um governo de esquerda, um governo do PT. E antes que você venha me falar que eu tô falando do PT, porque parece que é uma loucura isso, cara, mas a gente não pode falar PT que o cara já entende, ele tá falando mal do PT, ele é de direita, não sei o que. Cara, não entende errado, pelo amor de Deus. Abra seus olhos aí, abre o ouvido, faz assim, ó, pra ouvir melhor. Se você tem dificuldade de compreensão, porque de fato parece que tem gente que tem muita dificuldade, o cara fica cego, fica fanático e não pode falar a palavra PT. Falou essas duas letras, você já é condenado. E olha só, o fato é que ao longo desses últimos 20, 25 anos aí, a gente teve apenas um período de um governo diferente aqui, ó, Bolsonaro. E veja a diferença para o mercado, a diferença da taxa de juros, olha só. Foi o único momento em que a taxa de juros de fato esteve mais baixa. Claro que depois tivemos pandemia e a taxa de juros inevitavelmente teve que realmente subir. Aí estávamos nos recuperando novamente, estávamos com a taxa de juros caindo e voltou a subir, agora estamos com a taxa de juros
em 12,25%, mas perceba que lá atrás tivemos taxa de juros de 25%, mais de 25% a 26%, e caiu, foi para 16%, depois subiu de novo 19%, e vários períodos aqui acima dos 10%, e ganhar na renda fixa 10%, sem fazer nada, sem correr riscos. É por isso que o Brasil é conhecido por ser o país da renda fixa. Se a gente pegar uma média aqui, for traçar uma média, a gente vai ter mais ou menos ali a casa de uns 10% anuais de taxa de juros. Por isso, pegando esse histórico aqui, cara, é praticamente impossível que o investidor espere por um retorno realmente expressivo investindo em fundos imobiliários mais especificamente. E é aí que entra o grande ponto, o ponto principal desse vídeo, e eu quero que você preste muita atenção aqui. Quem investe em fundos imobiliários tem que definitivamente entender qual é a finalidade de se investir em fundos imobiliários. E tem que entender que a finalidade de fundos imobiliários é diferente das ações. Fundos imobiliários, na verdade, eles são ativos geradores de renda passiva, os famosos dividendos. Quando você investe em um ativo gerador de renda passiva, você só ganha mais renda passiva se você tiver a maior quantidade de cotas. E para acumular mais cotas, ter uma quantidade cada vez maior, quanto mais barato tiver o ativo, é melhor para o investidor. Afinal de contas, ele vai conseguir acumular. Se esse ativo continuar pagando ali a mesma quantidade ou até mais, ele só vai se beneficiar ao longo do tempo. E eu sei realmente que, mesmo assim, ninguém quer ver o patrimônio desvalorizado, ninguém quer ver lá, você investiu R$2.000, por exemplo, você não quer ver aqueles seus R$2.000 lá virando R$1.800, R$1.500, R$1.000, porque é realmente dolorido, a gente sabe qual é o esforço que a gente teve para colocar aquele dinheirinho lá. E eu sei que é realmente difícil de ver isso, essa volatilidade no valor de cotação, mesmo que a gente receba lá os dividendos mensais na nossa conta, pingando sem a gente fazer nada, eu sei disso. Mas o fato que você tem que entender é que os fundos imobiliários, eles estão cada vez mais adquirindo mais imóveis e pagando mais dividendos com o tempo. Mas é claro que a gente está falando dos bons fundos imobiliários, e aí isso aqui é uma questão para um outro vídeo, que você realmente precisa saber identificar o que são bons fundos imobiliários e o que são fundos imobiliários ruins, para que você não se meta em enrascada. Se você pegar aí os últimos vídeos, 5, 10 vídeos aí no canal, dá uma procurada aí por fundos imobiliários que você vai ver realmente. Toda semana eu tô trazendo vídeos aí sobre fundos imobiliários, eu faço filtragem, você vai encontrar muito conteúdo legal aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e aproveita aí, cara. Você tem muito conteúdo hoje em dia gratuito, que antigamente a gente não tinha, hoje está cada vez mais fácil. Mas então entenda, você tem hoje fundos imobiliários que estão aumentando seu portfólio, comprando imóveis, e imóveis a gente sabe que eles se valorizam com o tempo, principalmente os bons imóveis, e esses fundos que eu estou falando aqui, fundos bons, eles compram bons imóveis, bem localizados, já objetivando ter uma valorização ainda maior do que os imóveis por si só. E cada vez mais, o que a gente tem? A gente tem mais empresas no Brasil, e as empresas elas não param de crescer, estão se desenvolvendo, elas precisam de prédios, elas precisam de espaço, precisam de galpões logísticos. Então, se você olhar para o cenário como um todo, qual que é o cenário como um todo? É um crescimento cada vez maior aí para os fundos imobiliários. É um jogo que os fundos imobiliários, investindo em imóveis e as empresas cada vez mais crescendo e surgindo mais empresas, isso aí como um todo vai fazer com que os fundos imobiliários e também os cotistas acabem se beneficiando e evoluindo junto com o tempo. Por isso que se fala, fundo imobiliário, assim como ações, cara, é investimento de longo prazo. A gente está olhando hoje para curto prazo. E eu sei que realmente olhando para esse gráfico aqui, fica difícil, porque a gente olha aí um cenário de 20 anos, 20 e poucos anos, e a taxa de juros, ela realmente não cai, cara. Chegou a bater ali os 2% período pós-pandemia, mas fora isso, ela sempre está alta, sempre acima dos 7, 8%. Mas é justamente aqui que a gente identifica grandes pontos de compra. Por quê? Quem compra esses ativos que ninguém está querendo, que já estão baratos, precificados baratos pelo mercado, num momento assim, ó, com a taxa de juros de 26%, 15%, 19%, 14%, como hoje a gente tem a perspectiva de que a taxa de juros bata aí para 2025 seus 15%, é realmente nesse cenário que quem compra acaba se beneficiando, porque acaba aumentando seu yield on cost, acaba fazendo o preço médio muito melhor, comprando ativos que normalmente você não encontra baratos. Mas o fato é, se você acredita que a economia nunca vai melhorar e que os fundos imobiliários só vão cair, vão continuar caindo para sempre, realmente é melhor você não investir em fundos imobiliários. E aqui não estou fazendo nenhuma crítica não,
cada um tem um perfil diferente, cada um tem um intuito diferente, cada um tem finalidades e visões diferentes, então a gente tem realmente que respeitar cada um, mas se você está do outro lado, se você quer um ativo que vai te gerar renda passiva, sem que você faça nada, fazendo com que você possa cada vez mais colocar seu dinheiro lá, e esse dinheiro ele vai te rendendo mais dinheiro, e que te faça não depender de INSS, cara. E se você busca acumular cotas aí por preços baixos, 2025 tem de tudo para ser um excelente ano para isso. Eu sei que para a economia como um todo, falando como brasileiro, vai ser um ano mais puxado, provavelmente vai ser um ano mais difícil se esse cenário aí não mudar, mas para você que investe, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: estamos vivendo um momento histórico, um momento de grandes oportunidades. Te mostrei aqui que vários ativos estão evoluindo, vão pagar mais dividendos. Inclusive, falando de mais dividendos, aqui no Investidor 10, olha só o HGLG11, seus dividendos. Por mais que tenha aí suas flutuações na cotação, veja os dividendos, eles estão sempre os mesmos ou aumentando. A gente pega o BTLG11, olha só, os dividendos são crescentes. E até mesmo o MXRF11, que é o maior fundo imobiliário em número de cotistas aí, é um fundo de papel que tem mais flutuações aí conforme as taxas de juros, IPCA e tudo mais. A gente percebe também que ao longo do tempo, nos últimos 5 anos, ele vem aumentando também seus dividendos. Então, como eu sempre falo, não existe aquele certo ou errado. Você tem que entender o seu objetivo, o seu perfil, o que você quer. Pare e pense, reflita realmente nesse comecinho de 2025, reflita qual a finalidade, não vá na onda de ninguém não, faça o seu jogo, é o seu dinheiro, é a sua carteira de investimentos, respeite a si próprio, respeite o seu perfil e veja o que você acha. Se você realmente acha que a economia não vai melhorar, simplesmente não invista em fundos, invista em renda fixa. A gente está também em um excelente momento para renda fixa, mas eu continuo acreditando, e aqui eu preciso expressar a minha visão sobre esse cenário, de que a gente está com excelentes oportunidades, tanto em fundos imobiliários quanto ações, e depois esse ciclo ele vai acabar, ele vai mudar, assim como a gente já viveu vários ciclos. Desde 2014, quando eu comecei a investir, a gente vivenciou muitos ciclos, e com toda certeza, isso aqui, além de não ser o primeiro ciclo, ele não vai ser o último ciclo de mercado. Isso aqui vai virar, a gente vai ter mais uma alta de bolsa de valores, ninguém sabe se é daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, mas o fato é que uma hora isso vai acontecer. E aí, quem comprou por bons preços vai sorrir e vai sorrir pra caramba. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, te deixo com esse vídeo aqui do meu lado agora, eu tenho certeza que vai valer a pena e vai valer muito teu tempo. Dá o like aqui nesse vídeo aqui, cara, se você curtiu e fez sentido pra você, e pra eu saber que você chegou até o finalzinho desse vídeo aqui, fala pra mim o seguinte: 2025 vai ser um ano sensacional. Fala pra mim nos comentários.